Glória a Deus. E tem mais. Glória a Deus, eu quero convidar aqui a nossa preletora dessa noite, a Érica, que é psicanalista, terapeuta, mulher de Deus abençoada, que vai derramar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. E que bom que você está aqui para receber. Amém? Estende as suas mãos. Vamos orar pela vida da Érica. Eita glória. Bailarina está reverenciando aqui ao Senhor, né? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui pela vida da Érica. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de ter este lugar, de nos reunirmos aqui para adorar o Senhor, de receber a tua palavra. Pai, está aqui a tua filha Érica diante do teu altar. Nós apresentamos ela aqui diante do Senhor e com certeza o Senhor já derramou uma porção sobre a vida dela. E ela está aqui, Senhor, disponível, com o coração aberto para ministrar sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usá-la com poder, com autoridade, com liberdade no Espírito, para ministrar os nossos corações. Nós abençoamos aqui a vida da Érica, toda a sua casa, toda a sua família e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz maravilhosas. Eu chamo vocês de maravilhosas, porque na palavra do Senhor fala que quando o Senhor nos fez, Ele nos fez de uma forma maravilhosa. Então, nós somos maravilhosas, né? Eu tomei posse, que eu sou maravilhosa. Quando foi me falado para falar sobre essa palavra, né? De dependência emocional e afetiva, eu confesso que o Senhor já estava ministrando ao meu coração. Porque, não se engane, que antes da gente chegar aqui, o Senhor fala primeiro com a gente. Se tem que dar um coro, a gente leva primeiro, né? Se tem que ter correção, a gente leva primeiro. E o Senhor falou muito ao meu coração. E quando a Vanessa me falou sobre essa rede de mulheres, o Senhor já tinha me dado essa palavra e Ele já tinha falado comigo. Fala sobre a independência para essas mulheres. E eu perguntei para a Vanessa, já tem a palavra, você já tem a direção, né, do tema? Mas o Senhor já tinha falado no meu coração, já tinha confirmado. E quando as meninas vieram trazendo a palavra, foi só confirmação. Eu falei, Deus é lindo, né? Que é aquilo que o Senhor queria falar. E falando aqui, né, sobre dependência emocional, afetiva, talvez alguns tenham dúvida, só que não tem como a gente falar sem linkar aqui como servos do Senhor, né, ciência e fé. A gente aprende a teoria, a gente sabe o que é. Eu posso trazer aqui para vocês e explicar, né? Ali talvez até como que eu estaria explicando para uma cliente minha. Mas a gente como servo de Deus, a gente trabalha com ciência e fé linkado junto, né? Eu falo que nós somos servos de Deus. Eu, né, estou ali agora, né, atendendo como servo de Deus disfarçado de psicanalista, porque na verdade eu quero ser instrumento de cura do Senhor na vida de pessoas. E assim como que cada momento ali, né, eu falo que são insights do céu que o Senhor nos traz. Cada momento ali Deus vai trazendo lembranças, Deus vai trazendo coisas e o Senhor vai curando. Deus vai trazendo curas, Deus vai trazendo transformações. E é um tempo que eu vivi na minha vida onde que o Senhor tem trazido, foi uma resposta do Senhor para a minha vida, para que fosse um tempo de cura na minha vida, um tempo de renovo, um tempo de transformação, um tempo onde que foi aberta a minha visão, né, para novas coisas, onde que muitas das vezes a gente vai sendo quebrado a religiosidade, vai sendo quebrado aquelas crenças limitantes, os padrões que a gente vai vivendo, e o Senhor vai trazendo respostas ao nosso coração. E todos os dias nós vamos sendo trabalhados. Não se engane de achar que você vai encontrar a perfeição, porque você não vai encontrar a perfeição. Perfeito é só o Senhor. Todos os dias nós estamos em processo. Nós somos, é como se tivesse com aquela placa assim, estou em obras.
Todos os dias, Deus vai falando alguma coisa, o Senhor vai trabalhando alguma coisa na nossa vida. E Ele é misericordioso, Ele nos ama tanto, que todos os dias Ele vai falando alguma coisa, vai trabalhando, vai mostrando, vai nos dando oportunidade de mudar, oportunidade de ser transformado alguma coisa, de trazer algo novo para a nossa casa, de trazer algo novo para dentro do nosso lar, para dentro do nosso relacionamento, para a nossa vida como mãe, como filha, né? E a palavra que o Senhor me trouxe, que eu vou usar ela aqui nessa noite, linkando aqui, né? Tá lá em João 4. Aí você que trouxe a sua Bíblia, você pode deixar a sua Bíblia aberta. João 4, eu vou ler a partir do verso 7 aqui, tá? Fala assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tudo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te dizes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, em que agora é quem os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Érica, o que isso tem a ver com dependência emocional? Vamos lá, gente. O irmão pode colocar aquela primeira imagem, por favor. Primeiro, gente, eu vou explicar para vocês o que é dependência emocional, da onde que surge, as consequências, para que a gente possa entender um pouquinho. Porque não adianta a gente falar sem que vocês entendam, né, o termo, entendam da onde que surge, por que acontece, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? São tantos termos e hoje está aí, né, uma moda das pessoas falarem as coisas na internet, e às vezes a gente não sabe, né? Eu vou falando aqui, aí na hora que o irmão achar ali, ele pode colocar aquele primeiro fala o que é a dependência, tá, irmão? O tema que foi nos dado é esse, né? Se livrando da dependência emocional. O que é a dependência emocional, gente? A dependência emocional, ela é um estado, né, que a pessoa, ela sente-se totalmente dependente da outra pessoa. Então, para que essa pessoa possa sentir-se segura e viver adequadamente. Então, ela sente que ela depende da outra pessoa. Ela não consegue viver sem a outra pessoa. Ela não consegue viver sem ter aquela pessoa. Ela acha que ela não consegue viver sem a outra pessoa do lado. Normalmente, gente, acontece entre casais, mas pode acontecer entre amigos, familiares, pessoas de convívio também, né? Todo casal, gente,
relacionamento, marido e mulher, filho, mãe, pai, existe uma dependência um do outro, existe uma dependência. Eu dependo emocionalmente do meu esposo, ele depende emocionalmente de mim, meus filhos dependem emocionalmente de mim, eu dependo deles, eles suprem a minha carência, a minha necessidade. Só que tudo tem equilíbrio, tudo tem limite. E a dependência emocional, ela acontece, né, esse estado que é considerado patológico, né, a dependência, quando alguém extrapola esses limites, né? E aí tem as consequências, o porquê, né? Quais que são as consequências da dependência emocional? Pode passar para o próximo, irmão. Quando ela não é tratada, ela pode evoluir para quê? Pode ter sintomas graves como depressão, a pessoa pode ocasionar, né, para essa pessoa que tem essa dependência, transtornos, vários tipos de transtornos, como transtorno de ansiedade generalizado, transtornos alimentares, compulsões alimentares. Então, a pessoa pode ter, às vezes, até uma compulsão alimentar, né? Ou pode ter também anorexia, pode ter uma bulimia, pode ter outros transtornos relacionados que envolvem aquela dependência, né? Transtorno da ansiedade, já falei, estresse. Pode vir também gerar essa compulsão, abuso de álcool, de drogas, abuso de remédios medicamentosos, porque aí vem a depressão, vem o transtorno de ansiedade. Então, a pessoa às vezes vai abusar de remédios, a pessoa fica dependente de medicações, insônia, autodestruição, envolve também tentativa de autoextermínio e outras situações. Gente, eu fiquei com minha sogra internada no hospital. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que chegaram lá, que tinham tomado medicações em excesso, tentativa de autoextermínio. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas. Eu falo assim, que às vezes parece que a gente foi no hospital acompanhar a pessoa para ser usado por Deus para levar a palavra. Por quê? Eu fui com a Naná, minha sogra, quem não conhece. Eu fui com a Naná no hospital, ela passou mal. Ela teve 4 episódios de convulsões. Parecia que ela ia morrer. Chegava no hospital, ela fazia os exames, não dava nada. Aí eu estava lá com ela no hospital, tinha uma pessoa lá que tinha tentado suicídio. Aí eu ia conversar com a pessoa. Aí eu ia falar do amor de Jesus com a pessoa. Aí eu ia conversar, a pessoa ia se abrir. Aí a gente ficava aquele tempo todo lá, conversando com a pessoa. Eu falei assim, Deus me mandou que foi para conversar com a pessoa. É ou não é? Falei, não tem cabimento. Mas existem casos e casos. Gente, são muitas pessoas que estão tendo casos, né, de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né, tentativa de suicídio. Tem até uma abordagem agora que é feita no processo terapêutico que chama abordagem para o suicida, mas é humanizado, que é um tratamento diferente com a pessoa, de uma forma mais empática, para ouvir, para entender, um trabalho mais humanizado mesmo, de ouvir mais a pessoa, de estar mais próximo da pessoa, de entender mais, de acolher mais a pessoa. E buscar a ajuda de um profissional, né, quando identifica esses sinais, é muito importante e é eficaz. Então, tanto para a gente, quando a gente se identifica e pensa assim, eu tenho características de dependência emocional, e eu vou explicar para vocês que existem casos, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não vivo isso, eu não tenho isso. Mas às vezes você identifica alguém próximo de você que tenha, então é necessário orientar, é necessário ajudar essa pessoa a buscar ajuda também. Aí de onde que surge, né, a dependência emocional? Pode acontecer, gente, de várias formas. Uma coisa assim que é importante citar é que a nossa mente, né, o nosso cérebro, eu costumo falar, eu falo dessa forma bem leiga, assim, para que as pessoas entendam. É como se fosse uma linha do tempo, né? Então a gente tem a fase da nossa vida,
né? A gente tem a primeira infância, de 1 a 7 anos. A gente tem a segunda fase, que vai até os 13 anos, do 13 aos 16, e assim por diante. Essa linha do tempo, na nossa mente, ela é atemporal. Então, um acontecimento que muitas das vezes a gente viveu na primeira infância, com 1 a 7 anos, um trauma vivido, que muitas das vezes ele é experimentado, às vezes pode ser irmãos gêmeos. Pode ser irmãos gêmeos que experimentou a mesma criação, viveu traumas parecidos da mesma forma. Existem áreas cerebrais da pessoa que ela desenvolve, de certa forma, trauma que a pessoa é mais tendencioso, às vezes, a ser voltado para um vício. Aí, às vezes, é 2 irmãos gêmeos, um teve contato com a bebida, o outro também. Um vicia, o outro não. Ninguém entende por quê. Porque a área cerebral da pessoa, ela age, é mais tendencioso, né? Ela tem a predisposição, que é a palavra que os médicos falam, a ir para o lado do vício, por exemplo, né? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vivi a mesma coisa que a minha irmã e ela teve depressão e eu não, e eu estou bem, e eu não tive nada, e a minha irmã está aqui, está ruim, está de cama, quase morreu. Eu fui criada da mesma forma e meu irmão é viciado e eu não sou. Por quê? Né? Então, tem as situações. Então, essa dependência emocional, né, que eu vou explicar para vocês as várias formas, ela pode acontecer através de rejeição. Então, é rejeição real ou imaginária. Gente, rejeição, ela não acontece, não é só de, a pessoa foi rejeitada. A gente fala, né, nas maldições hereditárias, a gente fala no processo de cura, né, o espírito de rejeição, a pessoa foi rejeitada quando criança, foi rejeitada no ventre, a pessoa vive rejeição às vezes de várias formas. Nós pais, nós falhamos às vezes até em castigar os nossos filhos. Tem casos reais, né? A gente conta, como diz minha mãe, conta o milagre, não conta o santo, né? Contar para vocês um caso real. Uma pessoa, a mãe dela castigava ela. E quando castigava, deixava, era o pai na verdade, colocava ela de castigo no quarto e sem roupa, não sei porquê, né? A ideia da pessoa. Colocava de castigo no quarto, sem nada. Sem roupa, sem nada, sem brinquedo, sem nada. E ali ele deixava ela por horas de castigo. E aí ela ia sentir sozinha, se sentia rejeitada, e aí além da rejeição, o abandono. Então a rejeição, ela pode ser muitas das vezes até imaginária também, na cabeça da criança. Dentro dessa fase de 1 a 7 anos, ela é muito forte, né? E fica tudo no inconsciente da gente. É tudo no inconsciente. Tem coisas que a gente é falado, é como se fosse assim, a nossa mente ela recalca aquilo, ela armazena. Então são coisas guardadas. Talvez você não se lembra. Eu tenho coisas que eu vivi quando eu tinha 10 anos de idade. Eu vou até contar uma situação aqui para vocês. E que eu me lembrei somente no processo terapêutico, eu fazendo terapia, agora depois de adulta. Eu fui me lembrar coisas que eu vivi que eu tinha 10 anos de idade. Porque meu cérebro havia guardado aquilo. Qual que é a função cerebral nesse momento que ele faz com a gente? É de mecanismo de defesa. Ele guarda aquilo. Olha, eu vou guardar essa lembrança para que a Érica não sofra. Porque é atemporal, não é? Não acabei de falar? Toda vez que eu vi uma rejeição, toda vez que eu experimento uma situação, não precisa ser idêntica, parecida com aquilo que eu vivenciei naquela fase, no meu caso foi com 10 anos, parecida. Pode ser um filme que eu assisti, uma novela, pode ser eu ver um casal brigando na rua, pode ser alguém que eu ouvi, que eu acolhi. Então eu ouvi aquela história, vem como gatilho, porque eu me lembrei. Então, a minha memória vem e traz como se fosse real. Vem e traz aqui, ó, busca na caixinha lá do meu inconsciente, abre a caixinha, o sentimento, a dor,
aflorada que eu senti lá naquela época, que estava guardada, armazenada, ela vem à tona do mesmo jeito. Por isso que às vezes a gente experimenta situações e não entende o porquê que eu estou sentindo aquela dor tão forte. E às vezes a gente questiona fulano, mas por que você está doendo tanto? Porque a experiência daquela pessoa não foi igual à minha. E a mente dele guardou aquilo, armazenou aquilo. E ele não teve um processo de cura, ele não teve um processo de ressignificação. Ressignificação é o quê? Dá um novo sentido, dá um novo significado àquela história. Então, nesse processo de cura, nesse processo, né, que a gente coloca para fora, muitas das vezes a gente mesmo se ouvindo, a gente conseguir colocar isso para fora, a gente adquire esse conhecimento e a gente entende, olha, eu vivi aquilo. E a gente faz uma mudança de chave. E aí o Senhor usa de ferramentas, né? Instrumentos de Deus, pessoas de Deus também são usados ali naquele momento. O próprio terapeuta é usado para que a gente seja curado. Necessidades não satisfeitas de amor e aprovação. Isso tudo causa sentimentos de dependência emocional lá na frente, né? O que é isso, Érica? Qualquer necessidade que você tenha de amor, necessidade de aprovação, que não é satisfeita, lá na frente pode desencadear essa dependência. Por quê, gente? Todo excesso esconde uma falta. Então, muitas das vezes, a procura é demais, o anseio é demais porque me faltou. A gente às vezes se doa demais, a gente às vezes... Já viu, gente, pessoas assim, muito boazinha, que faz tudo para todo mundo, é boba? Já fiz sim. Sabe por quê? Porque eu já fui rejeitada, eu já fui abandonada, eu já vivi insatisfações. Então, eu vivia isso, querendo o quê? Agradar todo mundo, porque a minha necessidade de pertencimento era tão grande, o vazio que estava dentro de mim, eu precisava agradar todo mundo. E muitas das vezes eu não sabia nem falar não. E aí, muitas das vezes, essas pessoas se submetem a abusos, se submetem a situações. Por quê? Porque vivenciaram isso. E aí vem toda essa dependência. Baixa autoestima, né? Fracasso ou recusa em aceitar, né? Isso aqui, a pessoa vai fraquejando, e aí envolve também questão de fala. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, tem muito a ver com a questão dos legados, paterno e materno. Nós, como pais e mães, a gente tem muita responsabilidade com relação à vida dos filhos da gente. Porque a gente pode criar filhos saudáveis emocionalmente, ou não. É uma responsabilidade muito grande. Só que a gente tem que olhar com um olhar de empatia e entender que a minha mãe, muitas das vezes, ela não soube dar aquele amor, ela não soube me proteger, ela não soube me cuidar, ela não soube, às vezes, falar uma palavra, ela me castigou da forma errada, porque ela também não aprendeu. Quem não sabe, quem não recebeu, não sabe dar, não é verdade? Então, nós temos que olhar e pensar assim, todo adulto de hoje foi uma criança de ontem. Então, o adulto que eu sou hoje é o resultado da criança que eu fui um dia. E assim também foi com nossos pais, com nossos avós, e assim por diante, né? Então, essa dependência vai surgir também, né? Aí eu coloquei maturidade nos relacionamentos, mas na verdade falta dessa maturidade, né? Nos relacionamentos, são relacionamentos imaturos, né? Solidão e insegurança, traições e abusos, né? Então, pessoas que vivem num lar que vai sendo
constantemente presenciando, né, traição, abusos de todas as formas, ou viveu abuso, ou presencia, né, traumas vividos na infância, que eu falei aqui, que são vários, né, da parte de legados maternos e maternos. Eu não vou entrar nisso, porque se for falar de trauma, dá uma ministração, acho que de 3 horas, né. Sinais da dependência emocional. Então, são vários sinais, várias coisas. Tanto eu, como dependente emocional, eu posso identificar, gente, será que eu estou dependente emocional? Será que essa pessoa está dependente ou codependente? Eu vou explicar também o que é um codependente emocional. Ciúme exagerado, tentativa de controle, aquelas pessoas controladores, aquelas pessoas que têm um ciúme exagerado. Gente, ciúme normal, é lógico que se vier uma perigóspio aqui na porta da igreja, dar de cima do meu marido aqui na porta da igreja, eu vou sentir ciúme, eu vou, perna para quem tem, vou repreender, né? Não. Tem ciúme normal, né, gente? Mas tem ciúme que às vezes é exagerado. Tá me entendendo? Aquele ciúme controlador, aquela pessoa que eu conheço uma pessoa assim, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo assim, que o homem, ele controla o tempo todo. E eu já vivi pessoas que eram assim, sabe? De ligar o tempo todo, de preocupar. Porque a insegurança era demais, o medo de perder era demais. Já viveu traição no passado, então o medo de ser traído é tão grande que a pessoa quer controlar aquela pessoa a todo custo, achando que vai manter, né? Aquela mente imatura, não amadureceu, não entende que a gente pode amar e dar liberdade, que amor é liberdade. A idealização do outro como perfeição. Aí envolve também a idolatria. Aquelas pessoas que colocam o outro no pedestal, idolatra o outro. Gente, aqui não é só marido nem mulher, não. Filho também. Tem algo que a gente estuda, psicologia estuda isso, psicanálise a gente estuda, que chama os complexos. Complexo de Édipo, complexo de Eletra. Que é quando... o de Édipo fala do filho, né? Do filho que ele tem uma paixão, um amor pela mãe na certa fase de idade. E da menina, que é de Eletra, pelo pai. E tem uma certa fase que isso se volta. E no complexo de Eletra, a mãe, muitas das vezes, tem aquele amor exagerado pelo filho. Viu aquelas sogras insuportáveis? Que parece que quer o filho para eles. Nós acompanhamos mais ou menos, tem 15 anos que a gente trabalha com casais. Nesses 15 anos, a gente atendeu vários casais, claro, né? Nós já atendemos casais assim. Do marido casar e a mãe deixar a caminha de solteiro lá, filhinho. Aí se brigou, olha só, como isso é sério. Se brigou. A mãe está quase dando graças a Deus. Fala assim, não tem problema não. Ele pode vir para minha casa de novo. A cama dele está aqui, separadinha. Tá certo ou tá errado, gente? Minha filha, ó, se casou, vai embora para sua casa. Caçar na minha casa nada não. Né não? Só que é aquelas pessoas que idolatram o filho. Tem o filho como, né? E aí vai o dodóizinho da mamãe, não é só com filho não, com filha também. E acaba estragando o relacionamento do casal. E não só do casal, dos netos também. Porque aí as vó pegam os netos para criar, idolatra os netos, coloca os netos no pedestal, estraga os filhos. Porque neto foi feito para quê, gente? Neto foi feito, não é para você ser mãe dos seus netos, é para você curtir seus netos. Né, Doninha? Curtir seus netos, né, Kátia? Neto foi feito para você criar seus netos? Não. É cuidar,
é dar amor, é dar atenção. Se precisar ajudar, né, Cíntia, que às vezes a avó ajuda pra caramba. Mas, gente, a gente tem que entender, porque às vezes aquela pessoa está tentando ajudar, acaba atrapalhando, e você cria traumas. Traumas que são difíceis de serem curados. Receio de término, né? Então, aquela pessoa fica com medo de terminar, fica com medo de acabar e pensa assim: se acabar, como é que eu vou fazer? Eu não vivo sem aquela pessoa. E às vezes no namoro, no relacionamento. E aí, isso aqui envolve outras questões que eu não vou entrar dentro, porque também dá uma outra ministração, né? E é outra palestra enorme, que é dentro de relacionamentos abusivos. Os tipos de abuso. Então, tem pessoas que muitas das vezes vivem relacionamentos abusivos, vivem abusos no relacionamento, porque tem essa dependência emocional, esse medo de perder, esse medo de ficar sozinho. E às vezes está num relacionamento correndo risco, às vezes, de vida, gente. Olha, isso é muito sério. Na estatística fala que 40% dos casos de abuso, de relacionamento abusivo, de mulheres, só de mulheres, da Lei Maria da Penha, são de lares cristãos evangélicos. Vai lá e faz a denúncia. 40%, gente, 40% cristãos evangélicos de abuso. Então, são casos que entram já no extremo, que são mulheres que já sofreram relacionamento abusivo, que já quase morreu, porque só vai denunciar depois que quase morreu, que não tem jeito mais. E foi lá, 40% evangélicos. Imagina se entrar católico, outros cristãos aí nesse meio. Isso é muito sério, muito sério. E muitas das vezes, principalmente a mulher, ela não denuncia por causa disso, essa dependência emocional, esse medo de perder, esse medo de achar, essa religiosidade, né, de achar que gente, eu sou completamente contra divórcio. Sou completamente a favor de perdoar, de abençoar, né? Mas existem casos e casos. A pessoa está ali sofrendo abuso, está morrendo, eu não vou levar a mulher para a delegacia para denunciar, não? Às vezes um caso de denúncia não é a separação, mas é um ponto final para aquele abuso. Às vezes a pessoa, com aquela denúncia, ela toma jeito. Ela desperta e entende, opa, tem uma decisão, tem um posicionamento aqui. Entendeu? Então, mulheres vivem a maioria das pessoas que vivem dependência emocional são mulheres. Homem também vive. Homem também sofre abuso. Tem mulher que bate em homem também. Vocês acham que não tem? Não, tem, porque eu já vi casos assim, tá? Do homem ficar 4 dias de cama que a mulher espancou ele. Porque pegou ele Sério, vocês estão rindo? Gente, fala coisa seríssimo. Outra coisa, sinais da dependência, né? Aquela pessoa que não consegue ficar sozinho. Não é só de ficar sozinho de relacionamento, não. É de não se sentir bem sozinho, consigo mesmo. Sabe, quando a pessoa não consegue fazer nada sozinho? Eu tenho uma cliente assim, ela não é dependente emocional, mas eu falei com ela vai se ela não cuidar, ela vai chegar num caminho de dependência emocional. Por quê? Qual que é o caso? Na infância dela, ela viveu situações onde ela tinha irmãs. E ela tem o temperamento mais fleumático, um temperamento mais fechado. E as irmãs dela eram tudo muito extrovertida. Então, durante toda a infância dela, criada no interior, eles foram muito, muito comparados. E ela muito comparada com as irmãs. Então, ela foi se fechando. E ela foi criando, depois de adulta, tipo uma fobia social. E ela teve traumas que
que ela viveu também, então ela foi criando, juntamente com essa fobia social, ela foi criando essa dependência, esse medo de socializar. Então ela só socializa com a pessoa que ela está relacionando. Aí ela só consegue ir para a academia se ela for junto. Ela só consegue sair, ela não sai de casa. Ela não sai de casa. Ela só consegue sair se for. Ela não é que ela está dependente do relacionamento, mas ela está entrando numa dependência de ter alguém do lado dela, até para dirigir. Tem que sempre ter alguém do lado. E a gente não pode viver assim. A gente tem que depender de ter alguém do lado, mas é o Senhor. Por quê? A gente não pode depender 100% de uma pessoa. Não é verdade? A gente tem que depender do Senhor. E existem casos assim. No caso dessa pessoa específica, ela entrou nessa dependência e nessa fobia por causa de um trauma que ela viveu. E foi desencadeado por causa de comparações que ela viveu lá na infância. Então ela foi ficando, se sentindo inferiorizada, se sentindo vitimizada, se sentindo sempre medo de comparação. Então ela, tá sozinha, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Então tá sempre com alguém que passe essa segurança. O sentimento que ela tem é de quê? De ter alguém do lado para passar a segurança. E a gente não pode viver assim, a gente precisa entender que precisa de cura, precisa de ser liberto desse sentimento, para viver bem, para viver feliz, né? Busca de aprovação e reconhecimento, né? Então, dependendo da situação que a pessoa viveu, a pessoa está sempre buscando aprovação, tem sempre necessidade de aprovação, não toma uma decisão sem perguntar para o outro. Vai sair, veste o vestido, troca. Ai, será que tá bom? Fulana, tá bom? Ah, não, acho que eu vou trocar, né? Ai, mas a irmã Rosângela falou que era roupa colorida. Eu queria com esse vestido. E agora, o que você acha? Está entendendo? Não tem decisão, a pessoa não consegue tomar uma decisão sozinha, sem perguntar para os outros, sem ter que ter opinião dos outros. Eu vim com a flor, viu, Rosângela? Tá? Falta de autonomia também. Então, você não tem autonomia para nada. Tudo depende sempre de alguém. Sensação de insuficiência. Você nunca é suficiente. Você sempre acha que você nunca vai dar conta. Que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Que você não vai dar conta. Você é insuficiente sempre. Te chama para ministrar uma palavra na célula. Você acha que você não dá conta. Te chama para fazer uma oração. Nossa, eu não vou dar conta. Chega a tremer. Dependência, gente, de Deus é assim mesmo. Eu estava tremendo ali, porque a gente depende do Senhor. A gente, não é autossuficiente, mas a gente precisa confiar na gente, entender, se a gente tem um conhecimento, se a gente se preparou, se a gente trabalha para aquilo. Você vai fazer uma prova de um vestibular, você vai fazer uma prova de um trabalho, vai fazer autoescola. Tem pessoas que vão fazer uma prova de autoescola e chega lá e a pessoa treme, faz 10, 12, 15 exames e não passa, porque não se sente capaz. A pessoa treme. Aí a pessoa lembra da memória que eu falei que é atemporal? Eu conheço uma pessoa assim. Toda vez que ela senta para fazer a prova, ela lembra da mesma fala. Burra. Você não vai conseguir, não? Você acha? Você vai conseguir dirigir? Você não é capaz, não? Todas as vezes que ela sentava, preparou, pagou. Eu nem sei quanto que é, gente. Tem uma vergonha que meu marido é instrutor, né? Acho que é 30 horas, né, Lê? Eu sei que fez lá umas 30 horas lá. Capaz, está preparada. Está preparada, fez tudo certinho, as pernas tremeu. A pessoa começou a paralisar, não conseguiu nem ligar o carro. O que aconteceu, fulano? Me conta, o que aconteceu? Travei, lembrei da palavra que foi falada para mim, que eu não ia dar conta. Que eu não era capaz, que eu nunca ia conseguir.
travou, parou naquela palavra. Aquelas pessoas que deixam os próprios planos de lado para cumprir os planos do outro. Então, o dependente emocional, ele deixa de cumprir os planos dele, os sonhos dele, para cumprir os sonhos do outro. Quando eu sou casada, quando eu tenho filho, quando eu tenho alguém do meu lado, eu sonho junto, né? Então, os sonhos do meu marido são os meus sonhos, eu vou conquistar junto com ele. Mas eu também vou correr atrás dos meus sonhos. E eu quero que ele corra atrás dos meus sonhos junto comigo. Eu vou abrir mão de todos os meus sonhos para fazer só as vontades dele? E eu não vou fazer nada para mim? Vou só correr atrás daquilo que é bom para eles? Só cuidar dos filhos? Só cuidar dos filhos, só cuidar dos filhos. Aí quando os filhos casam, quando os filhos vão embora, quando os filhos mudam de casa, aí entra aqueles pais que entram em algo que a gente chama síndrome do ninho vazio, que é quando eles vão embora e eles não tem mais nada para fazer, porque não tem filho mais para cuidar. E o casal nem relaciona mais como casal, porque a vida deles foi só cuidar dos filhos. Não fez mais nada. Tem um casal que eu conheço, não vou citar o nome, que uma vez ela falou comigo assim: o meu patrimônio, eu estou ensinando meus filhos a cada um ter o seu patrimônio, cada um ter sua empresa, cada um ter sua renda. Porque quando eu ficar velha, eu e meu esposo, eu vou vender tudo, eu vou viajar. Tá certo. Essa pessoa sabe quem que eu estou falando. Porque, gente, a gente não pode criar filhos dependentes emocionalmente da gente, não. A Bíblia fala que nós enriquecemos para os filhos, a gente abençoa os nossos filhos, a gente prospera, mas nós precisamos ensinar os filhos da gente a romper também. A romper, porque senão, onde é que eles vão parar? Não é verdade? Então, outras pessoas, fingir que não existe problemas, oscilações de humor, sensação de culpa, vai se sentindo sempre culpado, insegurança, comparação, sentimento de inferioridade, baixa estima, tudo isso. Eu coloquei ali esses sinais, né, que eu coloquei de dependência, e eu coloquei ali uns desenhos que fala comparativo. Diferença entre amor e dependência emocional. Por que eu coloquei isso? Para a gente fazer uma chamativa aqui, para a gente entender. Um exemplo, amor. Pode colocar lá, irmão. A outra. Amor. Não depende do outro. Vou voltar uma. Não depende do outro para ser feliz. O dependente emocional precisa do parceiro para se sentir amado. O que é isso, gente? Eu não preciso depender do outro para ser feliz. Por quê? A gente relaciona com alguém para que a gente faça o outro feliz. Eu quero fazer o outro feliz, mas eu não tenho que escorar a minha felicidade naquela pessoa. Entendeu? Eu não amo porque o outro me agrega. O outro me agrega porque eu amo. A gente ama, né? O outro está com o parceiro porque quer e não porque precisa. E o dependente se incomoda, fica triste quando está longe do outro ou não se diverte sozinho. A pessoa que ela é dependente emocional, muitas das vezes ele sai. E existem até casos, relatos da pessoa de falar assim: eu saio, mas quando eu estou fora, eu sinto como se tivesse um vazio. Parece que eu não estou naquele lugar. A mente da pessoa não se conecta onde que ela está. Parece que ela está lá na casa dela o tempo todo. E às vezes está ali, mas ela não consegue se divertir, ela não consegue ficar tranquila, ela não consegue ficar em paz. Por quê? Ela está dependente, ela está ligada emocionalmente àquela pessoa, de uma forma que não é saudável. A gente pode estar ligado, mas tem que ser de forma saudável. Pode passar o próximo. Tem projetos e atividades individuais.
E o dependente necessita sempre para tomar decisões. Foi aquilo que eu falei. Depois, se vocês quiserem, lá no meu Instagram tem, viu, gente? Então, o que acontece? É aquilo que eu falei. Nós temos os projetos, nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas coisas. Mas a pessoa, ela vai entrando numa dependência. Eu coloquei ali, coloca para mim aquela imagem, o irmão, tem uma ali que é: gente carente não se apaixona, faz reféns. Gente carente não se apaixona, faz reféns. É forte? Gente, isso é muito sério. Necessidade de pertencimento, necessidade de afirmação, necessidade de aceitação. A pessoa, quando ela é carente, uma pessoa que ela não teve pertencimento, não teve aceitação, não teve elogio em casa, não teve os pais que deram amor, não teve os pais que deram carinho, viveram abandono, rejeição. Encontra alguém, ela não entra no relacionamento, ela faz refém. Por quê? A pessoa pode até amar o do outro lado, só que a pessoa suga. A pessoa suga. A menina nunca ouviu linda. Você é linda. Você nunca ouviu você é linda. Encontra um camarada. Desculpa a palavra. Qual é a palavra que eu vou usar, gente? Essa aí. Encontra aquele camarada. Linda, maravilhosa. Cai nas lábias do cara, menina adolescente, porque não teve um colo do pai em casa, porque não teve uma mãe que ensinou, que abraçou, que cuidou, não teve uma família que deu amor, não se sentiu pertencente a uma família. Aí o camarada, o rapaz, a menina, encontra as amizades, encontra os colegas na escola. Aí oferece o cigarro, oferece a bebida. Vamos, tal. Nossa, cara, uau. Mensagem toda hora, zap. Todo dia, bom dia, tal, vamos. Na turma, não sei o quê. Cai na lábia. E vai, por quê? Porque às vezes dentro de casa não recebe um bom dia. Não recebe um Deus te abençoe. Gente, eu não estou falando longe, não. Conheço pessoas que viveram isso. Eu conheço pessoas que viveram isso. Põe a outra, irmão. Você pode ser uma mulher intensa e empoderada, e mesmo assim ter dependência afetiva por quem não te merece. Padrão mental. O que eu quero falar sobre isso, gente? Tem muito a ver com crenças limitantes, mas eu não vou entrar nessa parte de crença limitante. Vou citar um caso. Uma menina, ela foi abusada pelo padrasto quando ela tinha na faixa de 9, 10 anos. E ela viveu toda essa vida, guardou, armazenou cerebral, né, aquilo. E ela viveu toda essa vida com aquele padrão mental inconsciente de homem correto, de homem, do que era certo, do que era amor, do que era cuidado, carinho. Entendam. Uma menina carente, uma menina que não tinha amor, uma menina que não tinha ninguém. Quem deu amor para ela? Quem deu carinho? Quem cuidou? Quem tocou? Quem abraçou? Quem pôs no colo? Padrão mental. Cresceu a vida toda com aquele padrão mental do abusador na sua mente. Quando ela casou com um homem que tinha o mesmo perfil. Um perfil narcisista. O que é um homem narcisista? Controlador. Aquele homem que sensualizador, trai, faz um monte de coisa, né? Bem resumido aqui. E aí,
ela viveu um relacionamento muito difícil, muito difícil. Depois de 20 e tantos anos de casado, no processo terapêutico, ela foi entender o porquê que o casamento dela não estava dando certo. E o porquê que dentro do relacionamento dela tinha coisas que ela não conseguia romper. E aí foi sendo feito um processo, foi sendo trabalhado, e foi entendido que na mente dela era o padrão mental dela, o que era o certo para ela, o que era o padrão de amor, o que era o padrão de cuidado, o que era o padrão do certo era de quem? Do abusador. E ela foi procurar alguém para preencher aquele vazio que existia dentro dela. E ela procurou alguém com qual perfil, gente? Do abusador. Se uma menina, adolescente, linda, pérola do Senhor, ela é cuidada dentro do seu lar, com seu pai, um homem de Deus, amado, valorizada, colocada no colo. Ela ouve, você é princesa, você é linda, você é bonita, você é amada do Senhor, você é preciosa. Ela recebe flor, ela é valorizada, ela vai aceitar menos que isso. Lá na frente, o padrão mental dela, ela aceita menos que isso. Aceita ou não? Um homem, rapaz, menino, dentro de casa, vendo o relacionamento dos seus pais saudável, bem estruturado, vendo o seu pai tratando a sua mãe com carinho, com amor, com educação, que homem que ele vai se formar? Padrão mental. Então tudo isso tem a ver, né? Tipos de dependência emocional. Existem dependência emocional afetiva e emocional. Tem a ver com a parte infantil, que eu falei aqui, desse padrão mental, da primeira infância. Dependência emocional e afetiva. Amizades, colegas, escola. Não tem faixa etária não, gente. Adolescente tem muito disso, mas acontece com outras pessoas também, tá? Familiares. Dependência de pai e mãe. Aí eu falei já lá no início, né? Tem a ver com o complexo de Édipo. Tem mãe, tem dependência do filho, aí tem a ver também. Essa dependência emocional e afetiva, ela envolve uma codependência emocional nos relacionamentos. Que eu vou explicar aqui rapidamente o que é o codependente para vocês. Que tem a ver também com a parte de dependência financeira também, né? Dependência química, de vícios, de álcool, compulsões. Aí vem as compulsões que eu falei, de medicamentos, compulsões alimentares. Por que, gente, compulsões? Porque as pessoas comem as emoções. Comem as emoções. Depois que eu comecei, gente, a fazer um processo de cura, que eu falo, que eu comecei a buscar, a me curar, só no processo de cura, eu emagreci 12 quilos. Sabe por quê? Eu parei de comer minhas emoções. Eu tinha engordado muito, porque eu estava vivendo uma fase que eu estava engolindo as minhas emoções. E foi só nesse processo de cura. Aí a gente começa a reeducar, a gente vai se amando, envolve autoestima, envolve muita coisa, né? Existe um livro que fala sobre as 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais tem muito a ver com abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. E essas feridas, elas são, todas elas que marcam as pessoas. No ambiente cristão, nós falamos alma, né? A gente fala alma ferida, que é o centro das nossas emoções, sentimentos, sensações, né? A gente fala ganhar almas para Jesus, né? E é exatamente isso.
tem a ver ligado com mente. A palavra do Senhor fala, guarda o seu coração. Gente, a palavra do Senhor fala todo o tempo sobre coração, sobre alma. Tem um versículo, eu não me lembro aqui agora onde está, mas fala assim que, acho que foi Paulo, não me lembro onde que está exatamente, fala assim que ele sentiu até picada nos seus rins, com as dores que ele sentia na sua alma. O que é isso, gente? Doenças psicossomáticas. O emocional reflete no físico. Tem pessoas que têm fibromialgia, dores no corpo. Tem pessoas que têm enxaqueca. Eu tive enxaqueca por anos. Era de origem emocional, até eu entender, até eu me tratar, até eu entender o porquê, eu me conhecer. Esse autoconhecimento, ele é a primeira etapa. Eu falo, isso é de mim, tá? Eu falo que são 3 As, que é o autoconhecimento, o autocontrole e o autocuidado. Então, eu me autoconheço. Quando eu me autoconheço, eu conheço de onde que vem minhas emoções, por quê, quais são meus gatilhos, o que é que me machucou, o que é que não me machucou, o porquê que eu sinto aquilo na hora que eu me lembro daquilo. Eu preciso me conhecer, gente. Eu tenho que saber quem que eu sou. De onde que eu vim, para onde é o famoso, de onde que eu sou, para onde que eu vou, com que eu tô. A gente precisa saber, né? E aí, para finalizar, né, vou explicar aqui do codependente emocional. É aquele que depende com ligação considerada patológica mesmo, né, dentro do relacionamento. É uma extrema insegurança, um medo acentuado de ser abandonado, a necessidade de agradar a todo custo. E os tipos: psicológico, químico, físico, né? Afeta as duas pessoas da relação. É aquela pessoa que muitas das vezes não ajuda o dependente a melhorar, mas permanece porque às vezes ele compactua porque é favorável, né? Financeiramente, muitas das vezes, aquele filho, a mãe é dependente do filho emocionalmente, então o filho escora na mãe, aproveita, né? E vice-versa, dos pais. Aquele marido, aquela esposa, às vezes está vivendo um relacionamento ali abusivo, mas não sai porque é dependente financeiramente, envolve muitas outras coisas, tá? E para a gente fechar aqui, gente, eu queria falar com vocês o seguinte. Lá em João 4:6, que eu li aqui a palavra, fala assim: estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, ele estava cansado no meio do caminho, sentou-se junto à fonte, já era quase a hora sexta. Jesus ali sugere o que ele queria fazer. E ali nessa palavra, ele fala isso, que tem início em você como fonte. Assim como aquela mulher, que ela perguntou para o Senhor sobre a água. Ela questionou para o Senhor. Ela estava ali no meio do dia, para fugir da vergonha. Por quê? Quando o Senhor a indagou, ele perguntou para ela: cadê seu marido? O Senhor sabia, gente, ele é Deus. Ele sabia que ela não tinha marido, que ela estava prostituindo, que ela estava ali rodando, preenchendo um vazio com tantos homens. Ele sabia, mas ela precisava ter a consciência que essa busca por terceiros era vazia. E ele estava querendo mostrar para ela assim: oh, eu sou a fonte, depende de mim. E você não é tão dependente dos outros quanto você pensa. Você também pode dar. Ela não tinha ali o recipiente adequado. Ela era samaritana. Gente, samaritana era considerado nojento. Eles eram discriminados. Jesus, ele estava voltando. E ele passou por Samaria economizando o tempo do caminho. Porque ele era Jesus. Ele tinha um propósito, né? De estar ali. E ela pensava assim: eu não posso servir a esse homem. Ela nem sabia quem ele era. Crença limitante. Ela se sentia desvalorizada, menosprezada. Eu sou samaritana, não vale nada, eu sou nojenta, eu sou suja, eu sou prostituta.
Eu estou passando de mão em mão, de homem em homem, eu não tenho um marido. Eu já tinha passado por 5, era o 6º. Jesus falou com ela assim, esse é o 6º homem? E ele estava apresentando para ela quem seria o 7º. Que seria quem? O Senhor, a noiva. Há uma independência na dependência de Deus. E é essa independência que o Senhor vem nos apresentar hoje. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em João 8,36 fala sobre isso. Quem quer ser fonte, gente? Eu quero ser fonte. Você quer ser fonte? Aquele que se envergonha do Senhor e das palavras dele, o Filho do Homem também se envergonharia dele. O Senhor fala lá em Lucas. Gente, olha só. Tem uma palavra que eu amo. Eu falo que... Até falei com a Lu, que tem uma canção que fala isso. Eu falei assim que parece que é a palavra que emana da minha alma. Parece que Paulo... Parece que essa palavra ali, ele falou assim... Vou deixar na Bíblia... para a Érica saber que a gente é humano, que a gente erra, que a gente é falho. Romanos 7, 18, 21. Eu sei que nada de bom habita em mim. Você conhece essa palavra, gente? Marca na sua Bíblia aí. Toma essa palavra como algo para a sua vida. Romanos 7, 19 fala assim... Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Gente, como nós falhamos, gente. Muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas a nossa alma ferida, machucada, a nossa crença limitante, a dificuldade que a gente vivencia todos os dias, eu aprendi aquele padrão. Eu aprendi a depender. Eu aprendi a dar amor daquele jeito. Tantas das vezes nós falhamos, erramos. A gente sabe que a gente deve agir de outro jeito, mas muitas das vezes aquele padrão que nós fomos criados e nós aprendemos, nós agimos diferente. Como é difícil mudar. A mudança ela é uma porta que ela é aberta por dentro. Só eu posso mudar. Eu posso mudar. Eu não consigo mudar meu esposo, não consigo mudar a irmã, não consigo mudar a Vanessa. Ela pode chegar para mim e falar assim, Érica, eu estou falha nisso, nisso, nisso. Eu vou te mudar? Não vou. Ela que vai querer mudar. E eu preciso depender do Senhor. Não adianta eu depender de qualquer um, de homens, de ninguém. Olha, irmãos, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui molestada, abusada pelo padrasto que vivia na minha casa com minha mãe. E a minha mente fez aquilo que eu contei aqui para vocês. A minha mente armazenou essa lembrança, eu não me lembrava de forma alguma dessa lembrança. Quando eu fui para o encontro, no processo de cura, veio a minha memória, para que eu pudesse colocar para fora e eu pudesse ser curado. E aí eu entrei num processo de cura, da minha paternidade. Sabe, Deus foi curando minha paternidade. Por quê? O Senhor foi trabalhando ali na minha vida. E Deus foi me curando. Existe um documentário, depois vocês assistem em casa, que ele é maravilhoso. Ele chama Mostre-me o Pai. Ele fala da dificuldade que algumas pessoas têm de se relacionar com Deus como Pai. Pelo pai terreno que tiveram. Porque às vezes experimentaram um pai difícil, experimentaram abusos, experimentaram traumas e não conseguem ver Deus como pai. Porque pensam que Deus foi ruim, que Deus machucou, que Deus não protegeu, que Deus o desamparou. E aí eu fui vivendo essa experiência, Deus foi curando a minha paternidade. E depois que eu fui mãe, eu entrei num processo e eu com muita religiosidade, eu não entendia. E eu ficava assim, gente, mas por que eu não posso ter crise de ansiedade, depressão? Eu sou crente, eu sou serva, eu sou líder de 12, eu sou ministra de casais. Como que eu posso ter depressão? Como que eu posso ter transtorno de ansiedade? Como que eu posso ir no psiquiatra me tratar? Eu muito religiosa.
E aí, o que é que eu fui entender? Que eu precisava cuidar do meu fisiológico, gente. Tem mulher que entra na menopausa com 35 anos. A gente precisa se cuidar. É hormonal também. E aí eu fui me cuidar, fui ao médico, fui me cuidar. E aí, no processo terapêutico, quando eu fui passar por esse processo, foi algo de Deus. Foi cura para a minha vida. E aí, eu entendi que quando eu vivi esse abuso, não tinha a ver com a parte da minha paternidade, mas tinha a ver com o meu legado materno. Por quê? Porque que eu tinha entrado, quando eu fui mãe, aí eu comecei a ficar com sintomas, não era de depressão, mas eu entrar com sintoma que eu estava sentindo uma solidão inexplicável. Eu crente, eu senti uma solidão, eu comecei a ficar dependente emocional até de amigos. Às vezes eu ligava, eu procurava um amigo às vezes me maltratava, falava uma palavra, uma coisa assim que eu sentia maltratada, às vezes nem era a pessoa, eu chorava, eu sofria com aquilo que ele me machucava. E eu sentia algo que me machucava, e meu esposo falava assim, mas não estou entendendo por que você está sentindo isso, eu estou aqui, estou do seu lado, e ele sempre presente, sempre muito amoroso, sempre do meu lado. E no processo terapêutico eu fui entender. E aí no momento em que eu estava passando, onde eu fui entender, eu fui de encontro, né? A minha criança interior, machucada, com 10 anos, abusada. Eu fui entender que naquele momento, a minha mãe não me defendeu. A minha mãe não cuidou, a minha mãe não me defendeu. Eu queria ter sido defendida pela minha mãe. Eu queria ter sido cuidada, eu queria que a minha mãe tivesse me acolhido. Eu queria que a minha mãe tivesse mandado aquele homem embora. Eu queria que a minha mãe tivesse cuidado de mim. E aquela criança de 10 anos estava ali com 40, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada, dependente de pessoas. Até eu entender, até eu conseguir ressignificar essa história. E entender que eu podia mudar essa chave. Entender que eu podia mudar essa história. Lá em João 15, 1-3, fala que meu pai é o agricultor e eu sou a vara. A poda é só para quem é frutífero. A resposta, ela não é só estar nele, mas é ele se identificar em você. Então, quando o Senhor vai nos curando, vai nos moldando, vai nos preparando, ele vai se identificando em nós. É aí que vem essa paternidade do Senhor. E Deus, ele é único. Ele não age só com a paternidade, ele age também curando a nossa maternidade, assim como ele fez comigo também. A própria palavra fala que o Senhor vai se esquecer assim, ele se esqueceria, assim como uma mãe não se esqueceria do filho que está no seu ventre. E eu vou finalizar aqui falando sobre a oração que Jesus fez. João 17. Para que eles comigo também sejam um. Quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai. Lá em João 14, 8-10, Filipe falou assim com Jesus assim, apresenta ele para nós. Tipo assim, né? Apresenta a gente lá para o Senhor, né? Aí Jesus falou assim, você ainda não viu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem recebe o Pai, recebe o Filho. Se eu encher um copo cheio aqui de água, até transbordar, ele está cheio, irmãs? Vocês acham que está cheio? Começar a escorrer as gotinhas aqui? Vocês acham que está cheio? Parece que está cheio, não é? Só que muitas das vezes, nós nos encontramos como carcereiros de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Assim como aquela mulher virou fonte, porque ela bebeu da água viva e saiu. Saiu falando para todos. A água que Jesus dá, ela lava a alma, ela lava o caráter, ela lava a consciência, ela lava o pecado. E não é sobre o quanto eu tenho dele, mas o quanto é que ele tem de mim.
E eu queria até ter trazido, eu esqueci isso lá em casa. É como se fosse aquele copo cheio, e você mergulhar ele cheio de água dentro de uma bacia cheia. É a gente mergulhar e depender totalmente do Senhor. Você é fonte. Então, nesse momento, nessa noite, nós vamos fazer isso. Nós vamos deixar toda a dependência de qualquer outra coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação. Pode ser financeiro, pode ser do que for. A palavra do Senhor para nós hoje é essa, que nós sejamos independentes. Depender dEle. Dependa dEle. Dependa dEle. Ele é o seu Senhor. Ele é o amado da sua alma. Ele é o seu Pai. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Pode se colocar de pé, fica à vontade. Nós vamos cantar uma canção aqui. Você tem a liberdade, fala isso pro Senhor. Fala, Deus, eu quero depender do Senhor. Quero me entregar. Se tem algo que você sente que você está presa, que tem te prendido, que tem te amarrado mesmo, que você tem sido dependente, entrega isso para o Senhor hoje. Peça a Ele que ocupe os altares no seu coração. Peça a Ele que ocupe os altares na sua alma, na sua mente. Ele traga cura sobre as suas lembranças, sobre o seu inconsciente, sobre os seus pensamentos. Aqui, fazer um momento aqui com as meninas. Se talvez você, como criança, não recebeu um abraço do seu pai, da sua mãe, e precisa e quer ser curado nessa noite, precisa liberar uma palavra, pode vir à frente. As meninas vão estar aqui. Se você quiser falar a sua necessidade, você pode falar. Você vai receber nessa noite aquilo que você precisa.
Santo. Uma mulher curada, mãe curada. Ela cria filhos também curados, sarados. Em nome de Jesus, seja curada nesta noite. Seja restaurada. Senhor, só Ele pode entrar nas repartições da nossa mente que estava armazenado, aquilo que só Ele sabe. Só eu e Deus sabemos. Só Ele pode curar. Entrega tudo para Ele. Entrega para Ele, seja curado. Saia daqui feliz. Saia daqui com a mente voltada para o Pai, voltada inteiramente para Ele, e sendo grata a Ele, que em todo tempo, Ele está presente, Ele esteve presente. Se você está aqui hoje, foi porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, foi Ele que cuidou de você, Ele que te trouxe até aqui, nesta noite, para ser curada, para ser restaurada, para ser embalada nos braços dEle. Ele está aqui, Ele está aqui. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te restaurar. Você é mulher guerreira, você é uma mulher curada, sarada. Poder que há no nome de Jesus. Naquela cruz que Jesus carregou, Ele levou sobre si essa dor que eu e você talvez sentíamos. Entrega a Ele, entrega nos pés daquela cruz e saia daqui curada, saia daqui restaurada, totalmente curada. O poder que há no nome de Jesus. Deixa o bálsamo santo do Senhor te envolver do alto da cabeça até a planta dos pés, retirando tudo que não glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sairemos daqui em paz. Sairemos daqui em segurança. Porque o nosso Redentor, o nosso Pai, Ele nos conduz a pastos verdejantes. E Ele refrigera a nossa alma. Em nome de Jesus, tenha paz, tenha alegria, para a honra e a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoa, que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja, que o seu lar seja lugar de refrigério. Que você seja uma mulher feliz com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Eu Senhor. quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas E paz, minhas amadas. Um minutinho pra gente poder fazer o nosso sorteio da noite, né? poderoso, santo. 65. Ninguém? 65, gente. Meninas. 16. Gente, cadê as meninas? 42. Ué, gente. Menino. 42. Ah. Tá na mão da Rosângela. Amém. Amém.
Número 1. Ana Paula. Menina Ana. (58) Ah, é. A menina Janaína. 51. Lá, tá vendo? Vamos chamando outro aí, vai já. 60. Bem rapidinho, né? Que aí acaba. Vai, menina, que é melhor. 49. Lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo.